agora você já conversou com a sua igreja, já passou a visão para os líderes, pastores, a igreja está apaixonada, entendendo que é uma resposta em obediência à palavra de Deus, trabalhar na inclusão, em olhar para o outro em amor e começar a fazer algo para que a gente possa receber as crianças, os adolescentes, as famílias com crianças com deficiências e transtornos. Muito bem. Você começou a levantar, formar essa equipe, chamar pessoas que vão lhe apoiar nesse projeto, pessoas da área da saúde, profissionais, sejam dentro da sua igreja ou fora deles. Então você está pronto agora para começar. Você já começou a treinar essa equipe, a mostrar o que são os transtornos, as deficiências, o que é mito, o que é verdade, porque tem tanta coisa errada que as pessoas por aí têm acreditado. Então você começou a trabalhar na conscientização, nas explicações para que as pessoas tenham uma base que as ajude a compreender esse movimento de inclusão, de obediência à palavra de Deus, de trazer essas famílias. Muito bem. E agora você precisa pensar de forma prática. Como eu vou começar? Fica tranquilo, a gente tem ótimas ideias e muito práticas para vocês que realmente já foram usadas em outras igrejas e que você pode usar na sua igreja. Mas claro, eu quero lembrar você que cada igreja é única. Cada igreja vai precisar parar e pensar. Como eu vou adaptar o que acontece na minha igreja? Porque adaptações são necessárias. O ponto 1 sempre é pensar. A minha estrutura está adaptada para receber crianças com deficiências físicas? Será que aquelas crianças cadeirantes vão conseguir entrar nas minhas salas? Será que eu vou precisar prover uma rampa, construir alguma coisa, envolver alguma coisa que mexa as cadeiras e as mesas para que tenha mais espaço? Como é que vai ser? Então, sim, nós precisamos de adaptações físicas. A gente precisa pensar como que a gente vai fazer para ter segurança. Nós temos algumas crianças, às vezes, que podem querer fugir, nada diferente de outras crianças, tá? Mas a gente precisa pensar, esse ambiente está seguro? É um ambiente seguro para acolher as crianças com diversas deficiências? E a gente começar a pensar nas mudanças necessárias, mas não deixe que isso seja um empecilho. Ah, não tem como mudar nada na minha igreja. Gente, comece um passo de cada vez. O importante é que vocês tenham no seu coração o desejo de fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai prover meios, que Deus vai prover pessoas. O mais importante é começar e ir um passo de cada vez. Adaptação também dos currículos. Às vezes você vai precisar pensar, como eu vou ensinar uma criança que tenha um transtorno, que tenha uma deficiência, uma criança, por exemplo, que tenha autismo. Como eu vou ensinar essa criança? Ou uma criança com síndrome de Down, que vem à igreja, como ela vai participar do grande grupo, do pequeno grupo? E eu queria primeiro dizer para você que a primeira coisa que você precisa para criar esse projeto é ouvir essas famílias que vão vir à igreja. Para que você ouça essas famílias, você precisa ter uma ficha de acolhimento. Nós temos também um PDF com um modelo muito bacana para vocês, que a gente usa na nossa igreja e que outras igrejas também usam. Essa ficha é uma ficha que quando o pai, a mãe, essa família chega à igreja com uma criança que tenha deficiência ou transtornos, o que a gente faz? A gente pede que preencha essa ficha. Nessa ficha não vai ter só nome e endereço, mas vai perguntar sobre se a criança é medicada, se ela vai à escola, quais os comportamentos que essa criança tem, quais as dificuldades, o que pode ser gatilho para desregular uma criança. Então tem várias perguntas. Você pode criar sua ficha própria, mas nós temos uma bem atualizada feita por profissionais da saúde também para apoiar a inclusão dentro da igreja. Você pode usar e fazer o que você quiser para receber melhor as suas famílias. Mas presta atenção nisso. A primeira coisa precisa ser a ficha de acolhimento. Sabe por quê? Porque cada criança é única. Não existe uma fórmula que adapta e funciona para todas as crianças que tenham autismo. Não vai funcionar. Cada criança vai reagir diferente a um estímulo, nós precisamos entender como funciona para aquela criança. A mesma coisa para a criança com síndrome de Down e assim por diante. Por quê? Porque quando a mãe, o pai preenche, eles têm todas as informações, eles já caminham com aquela criança há muito tempo. Então é muito mais fácil para que o pai traga essa informação do que a gente descobrir ao longo do tempo. Então quando aquela criança chega à igreja, depois que os pais preencheram a ficha de acolhimento, nós vamos estar preparados para receber, nós vamos saber o que aquela criança precisa. Em alguns casos, ela vai precisar do que nós chamamos
de um amigo especial, que é uma pessoa voluntária, diferente, que não é o líder do pequeno grupo, que não é a mesma pessoa que está no ministério, é alguém lá da igreja que ouviu esse convite para fazer parte desse movimento de inclusão dentro da igreja e veio se dispor a ser um amigo especial. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar aquela criança nas etapas. Nós sabemos que as crianças chegam, elas vão para a social, depois elas tem um momento do grande grupo, depois elas dividem novamente em grupos. Então, participar dessas rotinas, inicialmente, uma criança que tem algum tipo de deficiência, pode ser difícil, pode ser um desafio para ela. Mas à medida que ela começa a entender e tem alguém para ajudá-la nesse processo, os pais podem ir para o culto, participar e ter finalmente um momento ali onde que eles vão poder vir. Porque você já parou para pensar que as famílias, em geral, com crianças deficientes, não vêm à igreja? Isso é sério, não é? À medida que a gente começa a acolher essas famílias, acolher essas crianças, nós damos também a oportunidade para que a família venha à igreja, para que a família também possa se alimentar, cultuar e participar da vida da igreja. Então isso é muito importante, que a gente tenha uma ficha de acolhimento, porque esse é o primeiro passo para pensar. Quando a gente pensa num projeto, a gente pensa na formação da equipe, a gente pensa em como eu vou preparar as adaptações. Então isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é que a gente possa recrutar pessoas para serem essas pessoas os amigos especiais. Em muitos casos, nós vamos precisar de mais pessoas dentro do ministério. E talvez você está falando, nossa, Raquel, mas já é tão difícil encontrar pessoas para trabalhar no Ministério Infantil, ainda vou precisar de mais pessoas, como que eu vou fazer a inclusão? E eu queria te desafiar a fazer o convite, deixar Deus agir. Lembra no nosso treinamento ministerial que a gente fala que não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor? Eu creio que Deus move as pessoas, e às vezes pessoas que nunca se interessaram em trabalhar no Ministério Infantil, quando você desafia a igreja para ser uma igreja inclusiva, amorosa, para receber, e você fala que esse amigo especial, ele vai simplesmente ser amigo dessa criança, caminhar com ela. Ele não tem que saber tudo, não tem que ter todas as respostas. Vocês do ministério vão prover treinamento, é muito mais fácil de reencontrar outras pessoas, porque é Deus que vai mover. Nós vamos convidar. E deixa eu te falar, na nossa igreja a gente teve uma experiência incrível. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas disseram sim. Sabe por quê? Porque elas entenderam que isso fazia parte da missão da igreja. Então isso é muito importante. Na criação do seu projeto, pensar na equipe, quem são as pessoas que vão trabalhar, quem são as pessoas que vão fazer os treinamentos e ajudar você a treinar quem vai chegar. Pensar também como vai ser o processo de acolhimento. O que nós fizemos? Nós escolhemos na nossa igreja um dia para lançar esse projeto. Quando a gente foi lançar esse projeto, a gente precisou pensar nas adaptações curriculares, e eu vou falar no último vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre como o First Look e o 252 são ferramentas incríveis, que já tem tudo o que você precisa para poder trabalhar com as crianças. Vamos passar agora para uma próxima parte e eu espero vocês lá no próximo vídeo para a gente conversar sobre algo muito importante. Nós vamos conversar sobre como comunicar à nossa comunidade que nós estamos prontos para receber.